Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de irmos para 2 Reis e 2 Crônicas. No episódio de hoje nós vamos ler 2 Reis 22 e 23 e 2 Crônicas 34 e 35. E no final nós vamos fazer a nossa análise, então fica conosco até o final e abra sua Bíblia aí em 2 Reis 22, o reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jedida, filha de Adaías, e era de Boscate. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e descendente de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o preparar a prata que foi trazida ao templo do Senhor e que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo, para que possam pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo. Contudo, eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e o informou: os teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores da obra do templo do Senhor. Depois, o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aqubor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aqubor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, encarregado pelo guarda-roupa, filho de Tiquivá e neto de Arás. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante do Senhor quando ouviu o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam destruídos e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou
Na minha presença eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Segunda Reis 23. Josias renova a aliança. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel e eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos culturais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinnom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natã-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acaz, e os altares que Manassés havia construído nos dois pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também um poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar
a fim de contaminá-los, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: Deixe-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: Celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias, nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que haviam em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar sua ira. Por isso o Senhor disse: Também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel e rejeitei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse: Ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritas no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou rei no lugar de seu pai. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Ramate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Joaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro, mas, para cumprir as exigências do faraó, Joaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Segunda Crônicas 34. O reinado de Josias, rei de Judá.
Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, o seu antepassado. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos santuários locais, dos postes de Acerá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes de Acerá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naphtali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes de Acerá, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Depois voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maacéias, governador da cidade, com Joá, filho do secretário Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os levitas que guardavam as portas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel, bem como de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram supervisionados por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em cada uma das suas funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei do templo do Senhor. Ele o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e o informou: Os teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. O secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, e ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, nem agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro.
Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, encarregado pelo guarda-roupa do templo, filho de Tocate e neto de Arás. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta ao rei. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Na presença deles, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus estatutos, cumprindo as palavras da aliança escrita naquele livro. Depois fez que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Segunda Crônicas 35. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo o Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: Ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora, sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus,
deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Hassabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos, e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes foram entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. E fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Jedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel que estavam ali com o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. A morte de Josias. Depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. E assim nós terminamos a nossa leitura de E hoje. finalizamos mais um reinado aí, né, minha gente? Um reinado que agradou finalmente a Deus, né? Hoje a gente leu aí sobre Josias, né?
lemos em 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34, a mesma parte ali do início do reinado de Josias, né? Onde um complementa o outro, falando sobre a idade que ele começou, né? No episódio anterior a gente viu o final do reinado de Amon, que foi o pai de Josias, que reinou só por 2 anos, e entrou o filho, com 8 anos de idade. Aí já é onde já nos choca, né? Como que um rei com 8 anos de idade vai governar um país, né? E a gente viu que ele, com 8 anos de idade, governou muito melhor do que até mesmo o seu pai, que já entrou com 20 e tantos anos, né? Seu avô, que entrou com 12 anos, ele, com 8 anos, teve uma sabedoria divina aí, aonde ele buscou sim agradar ao Senhor. E o mais bacana, né, de toda a nossa leitura aqui, que foi dentro desse 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34, é que durante ele estar buscando o Senhor, está destruindo os postes sagrados e tudo mais, ele ainda não havia encontrado o livro da lei, que é onde mostrava o que ele devia fazer. Então ele ficou ali 18 anos, né, arrumando todo Judá, toda Israel ali, segundo o coração que ele tinha, segundo ali buscando o Senhor. Só que depois, quando ele começou a restaurar o templo do Senhor realmente ali, né, aonde os outros reis tinham abandonado, tanto é que fala, né, que foi restaurar até as colunas, né, que os reis tinham deixado já devastado, vamos dizer, que encontraram o livro da lei. Então, isso daí já nos chama a atenção também para como os outros reis estavam caminhando, onde um livro tão importante, né, estava perdido, estava ali, tipo, não sabiam nem aonde estava e para que servia. Porque quando leram, né, para Josias ali, Josias falou assim: olha, consulta lá o Senhor para ver se o que está escrito nesse lei é verdade, né? Só que antes disso ele já se rasgou a veste ali e já começou a lamentar. Então, a gente vê dentro dessa leitura o quanto Josias era quebrantado, o quanto ele caminhava com o Senhor. E pela leitura, né, ele fala que ele foi o rei que não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele seguiu e agradou o que Deus desejava, né? E isso nenhum outro rei fez, né? O único que fez ali, que caminhou segundo Davi, foi Ezequias, que é o antepassado ali de Josias. Porém, no final ali da vida dele, ele desagradou o Senhor. Agora, Josias já não. Josias realmente caminhou ali segundo a vontade do Senhor e destruiu todas as adorações, né? Isso até o fim da vida dele. E é legal só da gente entender, né, o que que é o livro da lei, né, que fala o livro da lei, o livro, tem hora que fala o livro de Moisés, o livro da lei, mas é muito bacana que é o que hoje na Bíblia a gente chama de Deuteronômio. Então, quando vocês lerem ali Deuteronômio, né, que vê a parte das leis, que falava como que tinha que ser os sacrifícios, as divisões, né, igual até do próprio templo, naquela época era o tabernáculo, então ali Moisés já tinha discernido o que cada um fazia dentro do tabernáculo, né? Que depois passou pro templo de Salomão, que ficava em Jerusalém e que era aqui onde Josias estava, né? Então, só para também explicar essa parte, né? Para vocês entenderem qual que era esse livro que trouxe tanta orientação, né? Para o povo de Jerusalém. E o que me chama a atenção, né, desse Segunda Reis 22 e Segunda Crônicas 34 é que, assim, Deus estava muito irado com o povo de Jerusalém, né, com o povo de Judá. Então, assim, a gente vê que meio que Deus dá uma trégua ali, né, fala assim, olha, realmente aí Josias chama atenção, né, e Josias põe ali o povo, né, no prumo, dá direito o povo, mas a gente vê que Deus fala, olha, esse povo vai sofrer, né? Eu já tô irado com esse povo. Não, tipo assim, é como Deus sabia assim, olha, Josias, enquanto você for rei, o povo vai caminhar, mas assim que você morrer, o povo vai se desviar. Então, tipo assim, eu já sei como esse meu povo é, né? Então é triste, né, da gente ver, mas é legal quando a gente lê isso também aqui no 34, no Segunda Crônicas, que fala sobre isso, quando essa Uda, né, ela fala sobre essa ira do Senhor e o que vai acontecer.
Mas que pelo menos o Senhor poupa, né, a vida de Josias. E do Não, povo, né, enquanto Josias está governando também. e só quando ele morre, né, que acontece ali as mortes e tudo mais. E o que, assim, muito diferencial de Josias é que realmente ele quebrou todos esses Esses postes, postes. esses locais de adoração, igual a gente viu, leu em Segunda Reis, havia rios onde sacrificavam filho, né, e filha, então ele amaldiçoou esses lugares, diferente do que a gente vê sobre Ezequias, né, que Ezequias também foi um rei que agradou muito o coração do Senhor. Então, quando a gente leu lá sobre Ezequias, foi depois já, né? Não faz tanto tempo assim, né? Na linhagem aqui de reinados, mas ele deixou alguns. Então, a gente vê isso. E aqui fala que Josias destruiu todos e jogava. Então, é legal da gente entender. Jogava ossos em cima. Por quê? Porque isso era o símbolo de algo amaldiçoado. É como se fosse algo nojento, que você olha e fala assim, cara, não tem como eu colocar um sacrifício, né, Adorar alguma adorar um coisa aqui. lugar que foi jogado osso aqui, queimado, esse negócio, deixa quieto. Então, além dele destruir, ele deixava o negócio impuro, né? Era essa a palavra correta, né? Tornava aquele local impuro para qualquer outro tipo de De adoração, adoração. né? E daí a gente vai para Segunda Reis 23 e Segunda Crônicas 35, que falam muito sobre essa celebração da Páscoa, né? E em Segunda Crônicas ele assim parece que detalha um pouco mais sobre essa parte da celebração da Páscoa, e fala também sobre a morte já, né? Um pouquinho mais para o final ali sobre essa morte de Josias. Então a gente vê que realmente foi uma Páscoa muito bacana, que seguiu tudo que estava escrito no livro de Deuteronômio, que era o livro que foi encontrado. Então houve ali realmente todas Os as sacrifícios, ofertas, né? os sacrifícios, aspergiu, né, o sangue nas pessoas que estavam limpando. Então é legal para a gente entender como que funcionava a Páscoa, gente. Era realmente uma grande festa, porque você cortava ali, você matava o cordeiro, derramava todo o sangue tinha lá um significado de purificar, né, as Com pessoas, certeza. derramava o sangue e a gordura, mas o restante o povo comia. Então imagina que era tipo assim, um banquetezão. Então até quando fala que, né, as pessoas iam e se alimentavam, né, e rapidamente serviam. Então fala tantos bois, tantas ovelhas, não imagina que tipo tudo isso era queimado, mas tinha a importância do sangue e da gordura. E a carne era feita, né? Falava aqui até que a carne foi assada, foi feita em panela, foi feita de diversas formas, né? E o povo comia. Então havia um compartilhamento de comida muito grande. E até fala, né, que os guardas não saíram do seu lugar, porque é meio como a gente vê mesmo em festa de igreja, né? Daí, tipo, cada um pega um pratinho, leva ali para um outro. Então, todos comiam e tinha essa comunhão gigantesca aqui com todo o povo de Israel, que o restante, né, o remanescente aqui que ainda estava em Jerusalém. E pelas escrituras, né, por tudo que a gente lê depois que já foi escrito essas ordenanças, a gente vê o quanto a celebração da Páscoa, de todas as festas, assim, festividades que Deus colocou como ordenanças para ser seguida, a Páscoa era assim o que mais agradava ao Senhor, porque a Páscoa é o que lembra mesmo aqui, né, no Antigo Testamento, a gente está lendo o Antigo Testamento, então vamos focar nisso, que relembra o que? O fim da escravidão do povo do Senhor, que foi essa retirada, né, do povo do Egito para a Terra Prometida, aonde ele salvou todos os primogênitos dele, porque foi bem nessa praga que ele fez com o Egito, né, onde todos os filhos, né, os primogênitos, seja de homens, né, sejam de animais, iam morrer. Porém, se fizesse esse ritual com o sangue no batente, o anjo da morte ia passar e não ia matar. E foi o que aconteceu. Então, Deus colocou essa ordenança para o povo dele, né, o povo de Israel, sempre lembrar que Deus estava ali junto, que Deus livrou eles, né, da morte, que teve essa libertação, que o povo dele estava liberto do Egito, né? Então era para sempre estar relembrando o que Deus fez.
E aí Josias vai e faz justamente essa festa, né? Essa festividade, e tá até escrito aqui que fala foi a maior festividade que já se teve, né? Ele E fala desde os dias de Samuel, né? Então a gente já leu aí que depois de Samuel veio Saul, veio Davi, veio Salomão, né? Então a gente até leu também sobre a Páscoa de Ezequias, mas aqui fala que desde o tempo de Samuel, no 2 Crônicas 35, versículo 18, fala, né? Nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo Judá e Israel, que estavam ali com o povo de Jerusalém. isso é E, bacana, né? e a Páscoa é muito legal da gente entender que é uma celebração uma vez no ano e que ela simplesmente simboliza, tipo assim, todo o cristianismo, né? Porque ali, tanto na velha aliança como na nova aliança, era o momento de que uma vez, né, o povo se dirigia para lá, eles iam A até a Jerusalém. Jerusalém, né? Então, quando a gente entende esse movimento de todo o povo indo lá para pedir perdão dos seus pecados. Então, ele é a base de tudo. Tinha toda a parte da purificação e o acesso até dos sacerdotes, fazendo toda essa parte de, na antiga aliança, né, de você vir trazer ali o seu animal, sua oferta e pedir perdão pelos seus pecados. Então, era uma vez ao ano, relembrava de todo o movimento realmente ali que tinha de cada pessoa com Deus, né? Então é legal da gente ver a importância, né, que a Páscoa e como ela era uma festa longa e como ela era uma festa de Muito grande, né? significado também. Muito significado. Não é só como hoje em dia, né? A gente às vezes celebra que é trocas ou compras de ovo de Páscoa. Ela tem muito significado por trás dela e vem já desde a antiga aliança e dado um upgrade aí com a nova aliança, com a morte de Cristo, sendo Cristo o Cordeiro, né? Porque tanto é que fala ali em 2 Crônicas 35, versículo 6. Assim, matai o cordeiro pascual e santificai-vos e preparai os vossos irmãos para que eles possam fazer segundo a palavra do Senhor dadas pelas mãos de Moisés. E nessa época, é assim como Jesus falou, levava esse cordeiro, né? E quando Cristo veio, né, ele foi o cordeiro. Por isso que a gente celebra, né, agora a Páscoa já de uma outra maneira, porém com um significado aí Muito até similar, maior, né? né? Porque antes a gente tinha que levar o cordeiro pro pecado, vamos dizer assim, daquele ano. E Cristo se fez o cordeiro, né, para os nossos pecados todos. Então, é bacana da gente refletir mais a fundo. Entender, né, que não é É, só assim que já tem um histórico, né? A Páscoa ela tem todo um enredo, né? E como ela vem sendo celebrada ano após ano, até a vinda e pós, né, ressurreição de Jesus Cristo. E depois, para terminar, a gente vai para a morte de Josias, né? Que no em 2 Reis 23 fala de uma forma muito simples, né? Que Josias simplesmente vai para morreu na uma guerra, né? guerra, né? Contra o faraó, né? Do Egito e morre. Mas a gente vê em 2 Crônicas 35 que houve aí um aviso. E aqui me chama a atenção, né? Porque a gente tem que entender ali o que estava passando na cabeça ali de Josias, porque o faraó Neco, né, aqui ele coloca até rei do Egito, em outros eu vi até como escrito faraó, mas o rei do Egito, Neco, ele está indo guerrear com a Assíria e ele precisa passar ali por onde está Jerusalém, tal, próximo ali de Jerusalém, mas ele está indo rumo à Síria, quer guerrear com a Síria. E daí ele ainda manda essa mensagem para Josias falando, olha, não interfira nisso, ó rei de Judá, né? Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Agora entenda assim, Josias, no posicionamento dele, né, como ali rei de Judá, tendo todo esse mover aí de Deus, daí vem um rei pagão, né, do Egito, falando que Deus falou para ele que não era para ele ir na guerra.
Então aqui assim, tem uma frase, né, que me sempre mexe muito comigo, que fala, né, sermos pobres em espírito, né? Nunca achar que nós temos um espírito maior do que qualquer um outro. E aqui eu acho que foi uma grande falha, né, de Josias, achar que Deus não poderia usar o rei Neco, né, um rei de um povo totalmente pagão, para falar, mandar uma mensagem para ele. E aqui eu acho que faltou Josias consultar, né? Já que ele achou que, tipo assim, vamos dizer assim, falação do rei Neco, né? Que não tem nada a ver, tipo assim, Deus está comigo e eu vou guerrear e vou vencer ele. Ele podia ter consultado até a mulher lá que a gente leu no capítulo Buda. 34, né? Que falou sobre o livro da lei, mas aqui ele parece que ele é um pouco ousado, né? E eu falo assim, um usado ruim. Ele acreditava que o espírito que estava com ele era, tipo assim, grandioso e ele vai tipo assim, é muito aquele assim, Deus, abençoa o plano aqui que eu tô fazendo, né? Então, tipo assim, não perguntou, tipo assim, Deus, é esse mesmo o plano, né? É esse o seu plano comigo, né? É para mim ou não? É tipo assim, eu vou aproveitar que o rei do Egito está passando, né? Vai passar por aqui e já vou guerrear com ele e Deus está comigo e Deus vai me abençoar. E daí a gente vê aí que, né, Josias acaba Exatamente. morrendo, né, com uma flecha, né? Ele fica ferido e logo depois disso ele morre com uma flecha. E ainda tava disfarçado, né? Ainda estava disfarçado. Tava E por último, né, a gente vê já no 2 Reis 23, que a gente não vê aqui em 2 Crônica, já ali um resuminho da sucessão do reinado de Josias, né? E é legal só de vocês entenderem que logo após Josias morrer, fala que o filho dele, Jeoacás, é proclamado rei, né, pelo povo. Então o povo proclama Jeoacás. E é legal da gente entender por quê? Porque Joacás não era o filho mais velho, não era para ele ser o sucessor de Josias. No entanto, aparentava que ele era mais querido pelo povo, né? Então ele se torna rei aí no lugar do pai. Só que ele reina só 3 meses e logo o rei do Egito vem, toma ele e põe aí sim o filho mais, né, o filho mais velho, que é Eliaquim, que depois muda o nome para Jeoaquim, coloca rei de Judá. como rei de Judá, né? Mas já coloca ali como sendo já uma província que tem que pagar impostos, né? Uma província ali que se torna quase como, vamos dizer, um escravo do Egito, né? Que daí tem que pagar todos uma quantidade de prata e ouro para o Egito, né? Se torna ali é muito similar ao que a gente vai ver depois Jerusalém sendo de Roma, né? No Novo Testamento, mas ali é como o Egito já tomasse conta de Judá, mas fala, olha, a gente não vai destruir vocês, no entanto, vocês têm que pagar Impostos. os impostos. E já fala, né, que Joaquim era mal à vista do Senhor. Então, de novo o povo cai e é liderado por um rei aí que não leva para o caminho do Senhor. E a gente vai ver mais coisas aí nos próximos episódios, minha gente. Acredito que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje. Já te convido para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar seu sininho e estar conosco no próximo episódio, tá bom? Beijo e Tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!